nocauteou mais de 50 oponentes, sendo mais de 30 no primeiro round. Shannon Briggs era um furacão de músculos e fúria, uma máquina instantânea de nocautes, um selvagem que não precisava de mais do que um único round para destruir qualquer um. Ele detinha o recorde de nocautes no primeiro round e parecia absolutamente imparável, mas... um dia ele se deparou com algo que não conseguia destruir, e o que se seguiu foi um massacre em câmera lenta. Hoje você testemunhará a história do pugilista mais explosivo do boxe moderno e a noite em que ele foi destruído sem piedade. Briggs. Antes de se tornar uma sensação viral, antes dos memes, dos gritos e do lendário Vamos Campeão, Shannon Briggs era um sobrevivente. Ele nasceu no Brooklyn, Nova York, em 1971 e foi criado em um dos lugares mais difíceis da cidade, Brownsville, um lugar onde o boxe não era apenas um esporte. Era uma saída ou uma sentença de morte. Tyson, Riddick Bowe, Zeb Judah, todos eles vieram de Brownsville, e Shannon também, mas ao contrário dos outros, sua infância foi ainda mais brutal. Aos 6 anos, seu pai faleceu na prisão. Aos 13 anos, sua mãe entrou em coma por causa da tuberculose e Shannon ficou sem teto. Ele viveu em abrigos, passou fome, dormiu onde pôde e lutou para sobreviver até que um dia o boxe se tornou sua tábua de salvação. Ele entrou na lendária academia Gleason's e lá descobriu algo poderoso. Sua raiva poderia ser transformada em poder, fúria, velocidade, agressividade e, acima de tudo, um soco que atingia como um raio. Como amador, ele era uma tempestade, campeão júnior nacional, luvas de ouro, vice-campeão, selecionado para a equipe olímpica de 1991, mas se machucou logo antes de Barcelona, não importava, ele já sabia para onde estava indo, e em 24 de setembro de 1992, Shannon Briggs fez sua estreia profissional. Em frente a ele estava John Basil Jackson, um lutador desconhecido, mas faminto. A luta não durou nem 90 segundos. Jackson saiu balançando, tentou pressionar, mas Briggs desencadeou como uma fera. Golpe no corpo, mais um. E mais um. Jackson se dobrou de dor. Ele não conseguiu continuar. Nocaute técnico no primeiro round, o monstro havia despertado e o mundo estava apenas começando a notar. Depois daquele devastador debut, o mundo do boxe começou a prestar atenção. Shannon Briggs não era apenas uma promessa, ele era uma ameaça iminente, e ele deixou isso muito claro. Luta após luta, seus próximos 13 oponentes caíram exatamente da mesma maneira, nocautes no primeiro round. Como dominós, 1 a 1, todos caíram. Briggs entrava no ringue como uma tempestade e encerrava tudo em menos de 3 minutos. O recorde estava crescendo e a lenda de seu poder selvagem se espalhava por Nova York. Então, veio Tim Noble, um lutador mais resistente, com fome e sem medo. Desde o primeiro toque do sino, Briggs entrou com seu estilo usual. Ele fez um desafio aqui. Pressão total e mãos pesadas. E embora Noble tenha durado mais do que a maioria, ele ainda caiu. Uma combinação brutal o fez cair no lona no primeiro round. Ele se levantou, tentou novamente, mas no segundo round, Briggs o encurralou nas cordas e desferiu um gancho de esquerda no fígado, seguido de uma sequência selvagem.
Briggs derrubou o oponente pela segunda vez perto do fim do round. Outro gancho de esquerda no queixo. Briggs, terceira queda. Mas o sino o salvou. No terceiro round, o castigo foi demais. O árbitro já tinha visto o suficiente e encerrou a luta. Nocaute técnico brutal. Briggs continuou invicto e mais temido do que nunca. Porém, seu próximo oponente trouxe um novo tipo de desafio, resistência. E ele conseguiu. Briggs o acertou, pressionou e arrastou por todo o ringue. Mas o homem resistiu todos os 6 rounds regulamentares. Lá. Até que a rodada final chegou na sexta rodada, Briggs foi com tudo e enquanto seu oponente tentava levantar a guarda, boom, um uppercut direito direto no queixo e... O corpo caiu sem resistência, nocaute devastador. Briggs não precisava dos juízes, ele não ganhava rodadas, ele ganhava respeito através da violência. Depois dessa sequência de nocautes no primeiro round, algo estranho começou a ocorrer. 3 lutas seguidas sem um nocaute no primeiro round. Sim, Briggs continuou vencendo. Mas sua sequência de demolições estava esfriando e ele sabia disso. Era hora de voltar ao que o tornou uma lenda. Nocautes rápidos. Nocaute brute. Nocautes que abalaram o ringue. Jimmy Ellis foi o destino de sua próxima vítima. Desde o primeiro segundo, Briggs veio como um furacão. Em apenas 10 segundos, ele desferiu uma saraivada de socos que derrubou Ellis no ringue. Ele se levantou cambaleando, apenas para ser atingido por uma segunda rajada imparável. Com um nocaute técnico em apenas 35 segundos, o monstro estava de volta, faminto por mais. Briggs não era apenas sobre poder, ele tinha resistência, ritmo e poderia te destruir em qualquer round. Seu recorde era impressionante, 19 vitórias, 0 derrotas, 16 por nocaute. E desses 16 nocautes, 12 foram no primeiro round e esse ímpeto continuaria porque seus próximos oponentes também caíram no primeiro round, um após o outro, após o outro. Todos achatados em segundos, mas no mundo do boxe, ninguém é invencível para sempre. E o momento chegaria, seu primeiro obstáculo real, sua primeira dor real, sua primeira derrota. Darrell Wilson, um lutador duro, forte e destemido. Desde o início da luta foi uma guerra. Ambos os homens atacaram sem recuar. No segundo round, Briggs aumentou a pressão. Ele acertou mais socos. Dois jabs rápidos abalaram Wilson, parecendo que o nocaute estava próximo.
Mas Wilson resistiu, e não só isso. Ele voltou com fogo no terceiro round, Briggs parecia mais lento, um corte acima do olho começou a sangrar e Wilson... Sentiu o cheiro de sangue, você vai fazer o que você vai... Boom! Uma combinação explosiva acertou em cheio ao lado. Briggs caiu, o árbitro começou a contar, mas Briggs não se levantou a tempo. Nocaute. A primeira derrota de Shannon Briggs e o mundo do boxe foi abalado. O mito acabou, ele era apenas um produto de marketing, uma máquina de nocautes que não aguentava a pressão, porque apenas alguns meses depois, Briggs voltou, e ele retornou como uma tempestade. Ele entrou no ringue com raiva nos olhos e vingança nos punhos, e seus oponentes pagaram o preço. Ele voltou a nocautear as pessoas, voltou a rugir, voltou a ser a temida máquina de destruição que todos se lembravam. Uma nova onda de destruição o levou direto para a maior luta de sua vida. Era a hora, depois de aplanar todos, depois de sofrer sua primeira derrota e depois de voltar mais forte, Shannon Briggs tinha uma missão para fazer seu nome entre as lendas e para isso ele tinha que enfrentar um ícone vivo, George Foreman. O homem que não era apenas campeão dos pesos pesados nos anos 70, mas aos 48 anos ainda estava lutando e vencendo Foreman, era um muro. Uma rocha, um titã que acabara de vencer Michael Moorer, Axel Schultz, Lou Savares, ninguém o havia dominado. No outro canto, um Briggs de 25 anos com dreadlocks, músculos, velocidade e fome de glória. Foi a Guerra das Gerações, 22 de novembro de 1997. O ringue tremeu. Briggs saiu agressivo e rápido, lançando combinações. Foreman, calmo e paciente, bloqueava e calculava. Eu estou... Sempre foi uma batalha estratégica de alto risco. Briggs acertou as combinações mais vistosas, mas Foreman respondeu com poder, precisão e experiência. Perigo, a luta pendia ora para Briggs, ora para Foreman. Golpes mais duros. Ambos os homens deram um show e quando o sino final tocou, a decisão chegou. Decisão majoritária Shannon Briggs. Briggs havia derrotado uma lenda, a arena explodiu, o mundo ficou atônito, mas também se dividiu em dois. Muitos alegaram que foi um roubo, que Foreman havia sido mais preciso, que os juízes o roubaram por ser velho. Mas o resultado era oficial. Briggs havia vencido e agora era o campeão mundial linear dos pesos pesados. Seu nome explodiu. Ele não era mais apenas um nocauteador, mas parte da história do boxe. Ele derrotou o velho leão. A mídia o comparava a Tyson. Câmeras o seguiam. Promotores o queriam. Ele era visto como o herdeiro dos grandes e então ele recebeu seu próximo desafio, dessa vez pelo título de peso pesado do World Boxing Council. Lennox Lewis, o campeão do World Boxing Council, um monstro frio e calculista, um homem que dominava a divisão com punhos de pedra e um cérebro de mestre de xadrez. Em 28 de março de 1998, a batalha era inevitável e Briggs começou com tudo.
No primeiro round, ele surpreendeu Lewis com um brutal golpe de esquerda, fazendo o mundo pensar momentaneamente que Briggs poderia destroná-lo. Mas Lennox se manteve firme, reagrupou-se, e no segundo round a caça começou. Golpe após golpe, gancho após gancho, Lewis começou a desmantelar a defesa de Briggs. No terceiro round, Lewis controlou a luta, acertando os melhores golpes e reduzindo o ritmo de Briggs. No quarto round, Lewis sentiu o cheiro de sangue. Ele começou o round forte e abalou Briggs logo no início. A mesa estava posta. Lewis seguiu avançando, acertando um potente gancho de esquerda e um devastador golpe de direita que derrubou Briggs. Briggs se levantou. Com o coração de um guerreiro e suportou o ataque de Lewis pelo tempo que pôde. Com 30 segundos restantes no round, ele caiu novamente. Ele se levantou mais uma vez. Ele sobreviveu ao round infernal, mas o quinto round seria o fim. Lewis acertou uma combinação de esquerda-direita que fez Briggs cair novamente. Ele sabia que o tinha. Lewis pulou como um predador e desferiu uma tempestade de socos sem resposta de Briggs. Nocaute técnico. Briggs caiu como um guerreiro, coberto de suor, sangue e respeito. Mas desta vez ele não correu, desapareceu ou chorou. Briggs retornou após 9 meses, seguindo com vitórias, nocautes e sendo um showman. Em entrevistas em talk shows na rua, Shannon Briggs se tornou um ícone da mídia. Carismático, fisicamente imponente, um espetáculo ambulante, ele não tinha mais um cinturão, mas ainda era perigoso. Quando o sino tocava, ele ainda podia apagar suas luzes em segundos. Ele ainda podia dominar. Bem, na verdade, até fazer seus rivais dançarem no ringue. Grande após perda para Lennox Lewis. Shannon Briggs nunca desistiu, mas a glória continuava escapando. Seus pulmões o traíram, a asma crônica um inimigo constante. Ele tinha que usar inaladores entre os rounds e, embora seu corpo fosse uma máquina, sua respiração nem sempre estava lá, mas o fogo nunca se apagou, e em 2005 se reacendeu, desta vez contra outro titã, Ray Mercer, outro e abaixo. Ring, uma guerra de poder, 2 tanques, 2 veteranos, 2 socadores natos. Desde o primeiro round, trocas, pressão, impacto em cada soco. Andy Pratt. Mercer e Briggs brilharam, um com precisão, outro com poder explosivo.
No 7º round, Briggs acertou 2 ganchos de direita brutais, e Mercer não resistiu. Vitória para Briggs alguns meses depois, uma nova oportunidade, Luciano Zoleon pelo título vago do WBCF-ECARBO-X. A luta durou 11 segundos. Briggs saiu, mediu, encontrou uma combinação. Nocaute brutal. Novo campeão do Ficar Box, e não demorou muito para ele defender o cinturão. Chris Koval, um lutador duro e agressivo. Ele não daria nada de graça. Desde o início, trocas furiosas. Lutadores avançam destemidos. Mas no 3º round, Briggs acertou um gancho de esquerda no fígado. Koval caiu de joelhos, ofegante por ar. Levantou-se, querendo continuar, mas Briggs o encurralou. Combinação explosiva. Direita final. Luzes apagadas. Nocaute. Briggs defendeu seu título e parecia mais feroz do que nunca. E foi então que, quando ninguém esperava, veio sua ressurgência mais inesperada. Campeonato Mundial WBO de 2006. Adversário Sergei Liakovic, um campeão reinante técnico e durável. Briggs entrou pesado, fora de forma, mas ainda com aquele terrível poder de soco intacto. A luta foi longa e dura. Briggs estava perdendo nas pontuações, mas no último round, com apenas 30 segundos restantes, pum! Ele acertou um poderoso direto de direita, seguido por outro que derrubou Liakovic. Ele se levantou, mas Briggs desferiu uma enxurrada implacável de socos que empurrou Liakovic para fora do ringue. Oh, olha! Sobre-o no último segundo do último round, Shannon Briggs. Campeão mundial aos 35 anos, contra todas as probabilidades, contra todos que o descartaram, aquele cinturão não era apenas um troféu, era a prova de que ele nunca parou de lutar. Mas a glória nunca dura para sempre. Um ano depois, Shannon Briggs defendeu seu título mundial contra Sultan Ibragimov, e desta vez o fogo não foi suficiente. Briggs estava mais pesado, mais lento. Sultan o neutralizou com técnica, movimento e precisão. Doze rounds de frustração sem respostas. O resultado foi unânime. Briggs perdeu seu cinturão e desapareceu dos holofotes por 2 anos. Silêncio, inatividade, dúvida, muitos acreditavam que sua história terminava ali. Mas estavam errados, porque 2 anos depois, Briggs retornou da única maneira que sabia, destruindo 4 oponentes, 4 nocautes, todos no primeiro round. Ele estava de volta, mais forte, mais musculoso, mais irritado, e seu alvo era claro, Vitaly Klitschko, o campeão, o gigante ucraniano, o homem que dominava a divisão com punhos frios e precisão cirúrgica. Briggs o desafiou e Klitschko aceitou. O que se seguiu seria uma das noites mais cruéis do boxe moderno. – 16 de outubro de 2010, Hamburgo, Alemanha. O cavaleiro Shannon Briggs, 38 anos, com o físico de um super-herói, enfrentou o campeão mundial do World Boxing Council Vitaly Klitschko. Uma parede de 2 metros, técnico, inteligente, mortal, um cirurgião do castigo.
Desde o início a diferença era nítida. Klitschko controlava tudo. Distância, ritmo, tempo e, acima de tudo, punição rodada após rodada. Klitschko acertou com precisão e força. Jabs como martelos, golpes retos como pistões, ganchos que chacoalhavam seu crânio. Briggs suportou, mas não respondeu. Era como assistir a um velho leão dilacerado pela tempestade. Ele não caiu, ele não desistiu, mas levou uma surra como nunca antes. 12 rounds completos de tortura, mais de 300 socos acertados por Klitschko. Decisão unânime. Briggs permaneceu de pé, mas quebrado. Maçã do rosto fraturada, braço fraturado, costelas danificadas, hospitalização imediata. Uma surra que ainda dói assistir. Alguns chamaram de corajoso. Outros consideraram desnecessário. Mas todos viram a mesma coisa. Um homem destruído fisicamente e emocionalmente. Após aquela noite, Briggs sumiu do boxe profissional. Sem cinturão, sem saúde, sem promotor, derrotado. Mas não morto. O que aconteceu depois? Ninguém viu isso chegando. Após a surra de Klitschko, Shannon Briggs desapareceu do ringue, mas não do mundo. Passaram-se quase 4 anos de silêncio. Sem lutas, contratos ou cinturões, o mundo pensou que Shannon Briggs estava acabado até 2014. Ele voltou, mas não como ele se imaginava. Ele apareceu nas redes sociais com um físico ainda mais monstruoso, gritando uma única frase: "Vamos, campeão!". Ele gritou isso em entrevistas, gritou isso na rua, gritou isso na praia, em restaurantes, onde quer que ele estivesse. Um fenômeno viral, um grito de guerra. Briggs perseguiu o irmão mais novo de Vitali Klitschko, Vladimir, ao redor do mundo. Ele interrompeu suas refeições, apareceu em iates, academias, coletivas de imprensa. Ele até derrubou o café da manhã de Vladimir no chão, em frente às câmeras. Era ridículo, era... Era Shannon Briggs, em sua forma mais selvagem, mas também era pura coragem. Um homem derrotado. Um homem rejeitado, um homem esquecido, gritando para o mundo que ainda estava vivo. Ele voltou ao ringue e em lutas menores. 6 vitórias seguidas, 5 por nocaute no primeiro round. Ainda rasgado, ainda com queixo de ferro, ainda portando um soco nuclear. O público clamava por uma última oportunidade de vê-lo disputar novamente um título mundial. Mas isso nunca aconteceu. O tempo passou, os oponentes se esquivaram, e o sonho se desvaneceu. Mas Shannon Briggs não precisava mais de um cinturão, ele se tornou algo mais. Um símbolo, uma lenda viva. Um guerreiro que, apesar da asma, perdas, memes e punições, nunca parou de se levantar. Vamos, campeão! Tornou-se o grito de guerra de todos que já caíram e ainda tem a força para continuar lutando após viralizar e marcar 6 nocautes rápidos como um raio. Briggs exigiu uma última chance, mas ela nunca veio. 2017, pouco antes de uma luta pelo título da Associação Mundial de Boxe, ele falhou no teste de drogas. Foi suspenso e silenciado, sem uma despedida oficial. O furacão de Brownsville deixou o ringue da mesma maneira que entrou, sem pedir permissão. Hoje ele é lembrado pelo recorde de todos os tempos por nocaute no primeiro round 37 vezes, ex-campeão mundial dos pesos pesados. Um lutador asmático entre gigantes. E o eterno grito de guerra, vamos campeão. Ele não era o mais técnico, não era o mais disciplinado, mas ninguém batia tão rápido. Quando Shannon Briggs subiu ao ringue, o mundo não contava rounds, contava segundos.